E foi aí que eu perguntei pra minha mãe: mãe, o que é sexo? Quais tipos de conteúdo que a gente consome que faz com que a gente tenha uma boa rotina ou uma rotina ruim? Há tempos atrás eu fiquei sabendo que todos os conteúdos, quase todos os conteúdos que a gente consome podem sim influenciar o nosso modo de vida, a nossa maneira de pensar. Tudo aquilo que a gente consome tem o poder de neutralizar aquilo para nossa vida. O que a gente pode tirar disso? Vamos falar sobre isso? Eu tava vendo aqui que a mídia, ela tem o poder de influenciar o comportamento, o padrão de vida e todas as vivências que o ser humano busca para si. Dependendo muito se você consome um conteúdo bom ou um conteúdo ruim, aquilo vai basicamente moldar a sua realidade de acordo com a música que você escuta, os conteúdos que você assiste, os digitais influencers que você segue. Tudo aquilo que pode ser moldável à sua realidade, você pode acabar trazendo de uma maneira boa ou de uma maneira ruim para dentro da sua vida. E aquilo acaba moldando e mudando você completamente. E agora, quais são os benefícios do que você consome e quais são os malefícios? No meu tempo de escola, eu gostava muito, de escutar um cantor que o nome dele era Rafael Kamaitachi, como por exemplo. Quando vocês tiverem uma curiosidade maior, vocês vão lá e pesquisem sobre ele. Vocês vão gostar bastante dos conteúdos, Pra quem gosta, claro. Mas quando eu consumia esses tipos de conteúdo há um tempo atrás, eu não sabia o tipo de coisa que eu estava atraindo para dentro da minha vida e a realidade que aquilo moldava no meu campo de vida. Quando você aprende sobre isso, os conteúdos que você consome, as coisas que você assiste, o que você pode passar para as outras pessoas, você acaba entrando dentro daquela norma do que você consome, às vezes. Eu tinha feito um vídeo atrás, parecido, há um tempo atrás, parecido com esse tipo de conteúdo. Eu ia subir esse vídeo, mas por alguma razão eu não subi. Às vezes os tipos de conteúdo, dependendo muito, eles podem ter sim um nível de frequência baixa, alguma coisa que pode sim mudar a sua realidade, porque parece que dentro da nossa mente tem um sensor de ser totalmente adaptável àquele tipo de realidade que você vai consumindo. A nossa mente, ela no automático, ela acaba interligando aquilo lá e a gente vai moldando na nossa realidade com base naquilo que a gente vai trazendo para nossa vida, para dentro da nossa cabeça. Por exemplo, consumir conteúdo religioso, um conteúdo pornográfico, um conteúdo de apostas, futebol, até mesmo dependendo do digital influencer que você escuta. Vamos lá, mídia musical, forró, sertanejo, funk. Eu tava vendo um vídeo bem interessante ontem sobre indústria musical. Eu acredito que o ser humano, ele não para, pra poder prestar atenção nos tipos de coisas que ele consome. Eu mesmo sou um grande exemplo. Quando eu não prestava atenção nos conteúdos que eu consumia, eu achava que a minha vida, ela era ruim, que, nossa, eu não tinha, aquele ímpeto de coragem de conquistar uma coisa que eu tanto sonhava, eu não tinha coragem de correr atrás daquilo que eu achava que podia ser bom pra mim. Eu não me via com coragem para poder atingir metas e objetivos, eu ficava sempre calada. Eu calava dentro de mim uma vontade que eu tinha tanto ímpeto de realizar, E isso foi moldando muitas coisas e isso até começou a ser exagerado na minha vida. Eu comecei a consumir muitas coisas que pra minha mente eram ruins, que poderiam influenciar outras pessoas a se afastarem de mim, porque elas viam em mim um reflexo daquilo que eu consumia. Elas viam em mim o seguinte: nossa, eu tô vendo que ela consome umas músicas tão pesadinhas, uma coisinha, alguma coisa, de uma maneira assim, como que eu posso explicar pra vocês pra não sair de uma maneira errada? Nossa, ela tá consumindo uma coisa que pra mim não influencia a ter o melhor de mim. Não influencia a eu buscar o melhor pra mim, porque nós, infelizmente, nós influenciamos, felizmente e infelizmente, influenciamos algumas pessoas. E com tudo que a gente vai influenciando, nós acabamos sim entregando conteúdos que a gente já consome e a gente só vai repassando aquilo, repassando, até ter um efeito dominó. E eu percebi que tudo aquilo também estava me moldando a viver com base no que eu consumia e
tava afastando as pessoas mais queridas na minha vida de mim. E agora eu me pergunto, ai, mas por quê? Por que que isso tava acontecendo comigo? Talvez tenha um tipo de conteúdos que a gente não enxergue maldade. A gente pode não enxergar maldade, a gente pode não enxergar coisas ilícitas, por exemplo. Vou dar um exemplo pequeno para vocês. Eu convivi há um tempinho atrás com um ser humano que ele gostava muito de consumir tipos, né, de conteúdo. Conteúdos pornográficos é um grande exemplo. Eu já convivi com seres humanos que gostavam de consumir conteúdos pornográficos, músicas objetificativas e de baixo calão, que fica assim, bate no chão e tal. Eu não tô proibindo ninguém de escutar aquilo que gosta, porque todo mundo tem sim esse direito. Até mesmo eu às vezes também gosto de escutar lá uma musiquinha, por exemplo. Não é porque você fica escutando uma musiquinha da gringa que não é ilícito não, tá? Porque é bem proibidinho sim. Isso não te torna melhor que ninguém. Até eu mesmo escuto. Mas eu digo assim, muitas coisas que a gente consome, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode sim influenciar outras pessoas. Pode trazer para você e para outras pessoas alguma coisa ruim. Tem gente que é supersticioso o suficiente para achar que uma roupa que você usa, uma roupa que é de outra pessoa, pode trazer mau agouro. Tem gente que pode acreditar que um acessório que você ganhou de alguém, um presente que você ganhou de alguém, pode ser uma influência ruim. Por exemplo, você não sabe de onde a pessoa tirou aquilo, você não sabe de onde ela pegou, você não sabe o que ela usou daquilo ali. Então toma cuidado. Às vezes a gente acha que é coisa de vó, né? Que é coisa de velho. Ai, vó, pelo amor de Deus. Ai, mãe, para de ser chata, para de ser careta. Quando a gente depois ganha uma certa idade, a gente começa a pensar assim por conta própria. Mas aí também foi influência dos antigos, dos nossos pais. Coisa que a gente já aprendeu lá um tempinho atrás. E é importante a gente trazer isso pra nossa vida. Quando eu tinha o quê? Uns 8, 9... Meus pais sempre monitoravam muito tudo aquilo que eu assistia, todos os conteúdos que eu consumia. E um desses maiores conteúdos que eles sempre monitoravam eram conteúdos pornográficos. Por exemplo, eu nunca fui de assistir, mas pais, prestem muita atenção nisso, porque às vezes os seus filhos, eles podem sim consumir escondido de vocês, tal qual eu já consumi também, longe dos meus pais. É muito importante conversar sempre com seus filhos, toda vez que bater neles uma curiosidade. Ai, papai, o que é sexo? Papai, o que é você ter uma relação corpo a corpo e tudo mais? Mesmo que doa e seja difícil para poder explicar, se você não puder explicar agora, tente arrumar pelo menos um método seguro o suficiente para que seu filho esteja sim bem informado, mas que também restrinja nele algumas coisinhas para que quando ele tiver uma certa idade, ele possa sim saber de forma correta o que é esse tipo de ato. Por exemplo, meus pais, por serem muito conservadores há um tempo atrás, eles sempre falavam assim: não é pra você assistir isso não. Não é pra você assistir aquilo ali não. Não, aquilo ali tá bloqueado. E todas as senhas dos canais pornográficos que tinham na minha TV, todos eles eram bloqueados. Todos eles, todos, sem nenhuma exceção. Até que teve um momento, sem querer, peguei o celular da minha mãe, escondido. Como toda boa criança curiosa, o que eu fiz? Eu fiz exatamente isso. Eu pesquisei o seguinte: mulheres se beijando. Igual toda criancinha que de repente pesquisa, homens sem camisa, por exemplo, homens beijando e tal, mulheres e homens se pegando e tal. Quando a gente consome esses tipos de conteúdo, às vezes a criança, ela, mesmo não tendo maldade, ela com certeza já ouviu falar em algum programa, por exemplo, e bate sim na criança uma certa curiosidade para poder pesquisar e entender melhor o que é aquilo. Tal qual como um dia eu escutei numa programação de um canal que eu sempre vi, um programa chamado Amor e Sexo. E teve também o filme do Crepúsculo, que eu, muito criança, não sabia o que significava a palavra sexo. Eu achei a entonação, a pronúncia da palavra a coisa mais linda. Sexo. O que será que é sexo? Eu achava que na minha mente, quando eu era criança, que sexo era balada. O
uma criança, quando ela não sabe o que significa determinada palavra, ela vai associar em alguma coisa da cabeça dela. Eu achava que sexo era balada, que era um tipo de festa, alguma coisa. Ai, nossa, imagina só uma noite de sexo, eu imaginava uma balada. Eu imaginava na minha cabeça. Não me julgue por isso. Olha aqui, você não me julga, hein? Foi aí que eu perguntei pra minha mãe. Mãe, o que é sexo? Perguntei a ela. Ela foi e me respondeu o seguinte: é uma coisa que você ainda não deve saber. Ela não falou mais nada. Eu tenho 2 mães. A primeira mãe me respondeu isso. Numa outra vez, quando eu tinha 11 anos de idade, 12, eu ainda não sabia nada do que era sexo, não sabia. Ele me perguntou assim: Maria, você paga um BOQUETE pra mim? Não sabia o que significava aquilo. Cheguei pra minha mãe, depois do colégio, e perguntei: mãe, o que é um BOQUETE? Aí ela antes chamou a minha atenção e disse assim pra mim: Maria, um BOQUETE é você colocar a boca na parte de cima de um membro masculino. Há tempos atrás, quando eu era bem mais nova, eu perguntei também o que era striptease. Ela brigou comigo e me explicou. Mesmo assim, é você dançar sensualmente, tirando a roupa, devagar. Então, eu acho que o que me despertou mais curiosidade foi a repressão que a outra mãe me deu com base numa informação que eu pedi. Eu sei que ela estava tentando me proteger, sim, mas mães, nunca anulem uma curiosidade dos filhos de vocês. Sempre quando eles quiserem perguntar, o que é isso, o que é aquilo, o que significa isso, mesmo que doam, procurem dar uma informação. Por mais que essa informação seja mínima ou até mesmo uma coisa que possa sim prejudicar o seu emocional, mas não deixe que prejudique o emocional do seu filho. Até porque pode ser que minha opinião esteja até errada. Eu tô aprendendo também em cada vídeo que eu tô entregando pra vocês, porque eu não tô aqui pra ensinar ninguém, eu tô aqui pra aprender junto com vocês. Então, se vocês também quiserem deixar nos comentários, vai ser um prazer a gente ter essa troca de opiniões. E todas essas curiosidades que eu tive fez com que eu impulsionadamente fosse pro celular da minha mãe, do meu pai, pesquisar tudo sobre relação sexual e ficar com isso na minha cabeça, até mesmo depois de eu ter descoberto por conta própria o que era ter isso. E depois fui consumindo outros tipos de conteúdo. Por que eu digo que o ambiente, as músicas que você escuta, os conteúdos que você assiste influenciam sim na vivência de vocês? Pelo seguinte fato: imagine no Brasil, no país que a gente vive, quantas crianças que vocês veem por aí, 12, 13 anos de idade, até mesmo para menos, escutando aqueles funks que podem ser objetificativos. Posso contar com alguns cantores também, por exemplo, vamos lá, MC Cabelinho, Pose do Rodo, TZ da Coronel, Felipe Ret, Ebony, Tash Tracy, por exemplo. Até mesmo cantores de sertanejo, porque tem músicas que tem sim duplo sentido, mas que antigamente não tinha tanta objetificação como tem hoje. Antigamente também era tudo mais na calada, as pessoas não associavam a uma coisa sexual ou algo ilícito além de sexo, porque tem outras coisas também que além de relação sexual influenciam muito na proibição de certas coisas. Tem algumas coisas que as crianças não podem saber. Vamos lá, galera, um grande exemplo disso, vamos lá, como que eu posso exemplificar pra vocês? É o tchan. Vocês já pararam pra pensar na letra da música? Quando a gente cresce, a gente percebe que tem sim uns trocadilhos, umas palavrinhas de duplo sentido, programas de comédia também. Quando você cresce depois e tem uma leve noção, aí você percebe que a mídia, ela ainda assim anulava algumas coisinhas para que as crianças pudessem consumir conteúdos saudáveis e que fossem totalmente benéficos para os adultos, porque tem coisas que estimulam sim as pessoas adultas, tem coisas que os adultos vão e pensam assim. Até eu mesmo. Gente, quando eu escuto alguma música que tem alguma tensão, alguma coisa que pode, sim, me dar um prazer, me dar um certo libido, é claro que eu vou querer consumir aquilo ali. Mas há momentos pra isso.
Há tempos atrás, eu estava consumindo certos tipos de programação, certos tipos de conteúdo que não eram bons para minha realidade, para minha influência de vida. Então, eu acredito bastante que haviam sim certos tipos de coisas que eu consumia que me moldava em um caráter totalmente negativo, totalmente do contrário do que eu tenho agora. E hoje a gente aprende com mais maturidade, porque eu ainda estou imatura, tem coisas que eu vou aprendendo que eu percebo assim, poxa, se eu tivesse aprendido antes, poderia ter sido muito melhor. Eu poderia estar vivendo uma vida muito mais saudável, eu podia estar sendo muito mais benéfico, né? Eu podia estar com um emocional melhor, mais moldável para poder entender essa realidade, para poder consumir melhor as coisas como eu consumo hoje. Tinham séries, né? Tinham séries e programas que eu tava consumindo, que aquilo ali tava tomando a minha mente, eu tava me irritando amargamente com o tipo de pessoa que eu convivia antigamente, que ela só assistia programação que pra mim não moldava nada de relevante. Ela assistia aquilo e consumia aquilo com todo o direito, porque o direito era dela, mas eu mesma não tava me moldando a nada positivo, pelo contrário, eu ficava com aquilo na minha cabeça, gente, como que a pessoa consegue assistir um tipo de conteúdo assim e sei lá, levar aquilo como parte da realidade. Isso é um julgamento, eu não impulsiono ninguém a pensar assim, eu tô falando que foi o que me moldou e que eu peço a vocês também, tomem cuidado, gente, com os conteúdos que vocês consomem, com as músicas que vocês consomem, as pessoas que vocês conversam, o que aquilo pode moldar na sua vida, na sua realidade. Houve um momento que eu estava jantando com a minha mãe, eu não sei se a galera conhece ou se conhece também, tem uma cantora que o nome dela é Billie Eilish. Eu não escuto muitas músicas dela, não. Mas houve um tempo, uma reportagem, uma postagem também que eu vi, que tem certos tipos de música dela que tem frequências abaixo de 400 e tantos hertz, sei lá, 60. Eu não sei se pode haver realmente uma frequência tão baixa quanto essa para que as indústrias musicais produzam músicas que tenham frequências assim, né? Houve um tempo que eu estava jantando com a minha mãe e estava tocando exatamente uma música dela. A minha mãe, super cabisbaixa, eu não sei se aquilo de fato poderia ser mediante a influência daquela música que estava tocando na TV. E a minha mãe, ela estava comendo com a cabeça baixa, ela estava com uma sensação tão esquisita que estava passando aquilo pra mim. E sei lá, eu tentando conversar com a minha mãe cabisbaixa, com a cabeça caindo. Gente, o que tá acontecendo? Será que ela tá com dor de cabeça? Será que tá acontecendo alguma coisa de esquisito com ela? E eu tentei entender, né, aquilo. Aí eu experimentei mudar de canal. Mudei de canal depois que eu troquei. Depois de alguns minutos, né, alguns minutinhos e tal, a mamãe já tava bem melhor, a gente já tava conversando, o ambiente tava mais saudável. E eu me lembro que quando eu consumia certos tipos de conteúdo, até minha forma de falar era diferente. Então isso molda também os dialetos que você vê na música, as interpretações da música, objetificação ou não, coisas que são de fato construtivas. Se você deixar, aquilo molda sim a sua realidade, molda o seu comportamento, o seu ser, o seu eu, né? E isso é uma coisa pra gente ficar sempre ciente, pra tomar sempre muito cuidado e aprender com essas coisas que nós somos aquilo que nós consumimos. Nós somos aquilo que nós consumimos e que tudo isso é a base de um cuidado maior. Então, pessoal, que possamos sim pensar mais de 2 vezes a cada conteúdo que a gente for consumir, cada música que a gente for escutar. Eu acredito que por uma boa causa eu gravei esse vídeo para poder eu aprender mais com ele. Todas as vezes que eu gravo um vídeo eu sempre venho aqui para poder me relembrar de tudo aquilo que molda a minha realidade. Eu espero que isso seja construtivo para vocês também, pessoal. Olha, um beijão, depois eu volto com mais conteúdo, algum outro vídeo que eu pense em postar. Eu acredito que gravar aqui pra vocês também tá fazendo eu crescer e evoluir mais como ser humano. Isso tá me gerando mais maturidade, tá me gerando mais uma vivência com mais qualidade, uma forma melhor de ser, de agir, de pensar. Obrigado, pessoal, por vocês me acompanharem, por assistirem. Por favor, continue, fique à vontade. Essa casa aqui, essa casinha aqui é minha, mas vocês também podem ser membros. Um beijão.
que nasce torto, nunca se endireita. A menina aqui requebra a mãe, pega na cabeça.